Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 61, vamos ler os capítulos 14, 15, 16 e 17 de Josué. Enquanto eu faço o resuminho, vocês podem ir clicando em gostei, dá seu like. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos. O capítulo 14, ele trata da distribuição por sorte da terra de Canaã. O capítulo 15 fala da herança das 9 tribos e meia e da herança de Judá. O capítulo 16 refere-se à herança de Efraim. E o capítulo 17 fala da herança da meia tribo de Manassés. Vamos lá? Capítulo 14. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já dera Moisés herança, além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arredores para o seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança, perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que se perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até ao limite de Edom, até ao deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, passa a Zim, sobe do sul a Cades Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. As saídas desse limite vão até ao mar. Este será o vosso limite do lado sul. O limite, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão, e o limite para o norte será da Baía do Mar, começando com a embocadura do Jordão, limite que sobe até Bet-Ogla e passa do norte a Bet-Arabá, subindo até a pedra de Boã, filho de Ruben. Subindo ainda este limite, a Debir, desde o vale de Acor, olhando para o norte, rumo a Gilgal, a qual está a subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Daí, o limite passa até as águas de Ensemes, e as suas saídas estarão do lado de Enrogel. Deste ponto, sobe pelo vale do filho de Inom,
do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, do lado norte. Então vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte Efron. Vai mais esse limite até Baala, isto é, Kiriate Jearim. Então dá volta o limite desde Baalá para o ocidente até ao monte Seir, passa ao lado do monte Jearim do lado norte, isto é, Quesalom, e descendo a Bet-Semes passa por Tímina. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom, para o norte, indo a Siqueron, passa o monte de Baalá, indo em Jabneel, para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental é o Mar Grande e as suas imediações. São estes os limites dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriate Sefer. Disse Calebe: a quem derrotar Kiriate Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe. Esse lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades do extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom: Cabizeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Queres, Azor, Itinã, Zif, Telém, Bealote, Azor Adata, Queriote Esrom, que é Azor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Jim, Ezem, Eutolade, Quesil, Orma, Ziclag, Madimana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com suas aldeias. Nas planícies: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo, 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Joquiteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitilis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Ao todo, 16 cidades com suas aldeias. Líbina, Éter, Azã, Ifta, Asná, Nesibe, Keila, Aquisibe e Maressa. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Ecrom com suas vilas e aldeias, desde Ecrom até o mar. Todas as que estão do lado de Asdob com suas aldeias. Asdob, suas vilas e aldeias. Gaza, suas vilas e aldeias, até o rio do Egito e o mar grande com as suas imediações. Na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriate Sana, que é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Ao todo, 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriate Arba, que é Hebron, Ezior. Ao todo, 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímina. Ao todo, 10 cidades com suas aldeias. Alu, Betzur, Gedor, Maarate,
Bet-Anote e Eutecom, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Quiriate-Baal, que é Quiriate-Jearim, e Rabá, ao todo 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibissã, Cidade do Sal e Engedi, ao todo 6 cidades com suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitam jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Capítulo 16. O território que em sorte caiu aos filhos de José, começando no Jordão, na altura de Jericó, e no lado oriental das águas de Jericó, vai ao deserto, que sobe de Jericó pela região montanhosa até Betel. De Betel sai para a luz, passa ao limite dos Arquitas até Atarote, e desce rumo ao ocidente, ao limite de Jaflete, até o limite de Bet-Horon, de baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Foi o limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, no oriente, Atarote-Adar, até Bet-Horon de cima, e vai o limite para o mar com Miquimetate, ao norte, de onde torna para o oriente, até Taanate e Siló, e passa por ela, ao oriente de Janoa. Desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua vai o limite para o ocidente, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. Mais as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. Não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. Assim, habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Capítulo 17. Também caiu a sorte a tribo de Manassés, o qual era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve Gileade e Bazã. Os mais filhos de Manassés também tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. São esses os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são esses: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Couberam a Manassés 10 quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os outros filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Aser até Miquimetate, que está a leste de Siquém, e vai este limite rumo sul até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então desce o limite ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, no sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim é ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Azer, que é o oriente, em Issacar. Porém, em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã e as suas vilas, Ibleão e suas vilas, os habitantes de Dor e suas vilas, os habitantes de Endor e suas vilas, os habitantes de Taanac e suas vilas, e os habitantes de Megido e suas vilas, a região dos 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus persistiam em habitar essa terra. Sucedeu que, tornando-se fortes, os filhos de Israel sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram de todos.
Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas, e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor está aqui, até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abra-lhe clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e as suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, porém a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-lo-ás até as suas extremidades, terá todo seu, porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Gente, terminamos por hoje, mas amanhã tem mais, hein? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Beijos, beijos.